A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que a graça, a paz, as misericórdias do Senhor esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, que o Senhor abençoe tua entrada, tua saída, teu sentar e teu levantar. Deus é bom, Deus é fiel, a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração, porque nele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Que os teus olhos estejam voltados aos céus, que os teus ouvidos estejam sensíveis à voz do Espírito Santo. Jesus te ama e Ele quer e pode mudar a tua história. Amém? Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de entrar na meditação da palavra, vou deixar o meu convite, o meu recado para você que nos ajuda, que participa conosco da palavra do Senhor. Deixe o seu like, ele é muito importante porque ele nos dá visibilidade e nos ajuda a ter engajamento. Comente, compartilhe e você que ainda não se inscreveu, se inscreva. Porque o nosso objetivo é fazer o ID do Senhor. Na palavra está escrito: ide por todas as nações, pregai o evangelho a toda criatura, porque aquele que crer e for batizado será salvo. Esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo: saquear o inferno e levar as almas ao conhecimento da palavra de Deus, porque o Senhor é fiel. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos meditar? Hoje a palavra do Senhor se encontra no livro de Atos, capítulo 16, versículo 11, a seguir, que diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nessa cidade, e no dia de sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração. Assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram, e uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Louvado seja o nome do Senhor e glorificado seja esta palavra do Senhor. Ao estudar esse texto, ao estudar essa parte da palavra do Senhor, Deus foi me mostrando algumas coisas que faziam sentido e que acabaram abrindo a porta do entendimento para perceber a direção do Senhor no propósito desse estudo nesse dia de hoje. Voltando um pouco atrás, nós podemos ler e entender que, após a conversão do apóstolo Paulo, os judeus, os irmãos, tinham uma certa resistência, porque sabiam quem ele era, o que fazia e como agia. E eles tinham medo e, ao mesmo tempo, eles duvidavam, da palavra liberada pelo apóstolo Paulo. E ali ele entendeu que Deus estava cumprindo o seu chamado de levá-lo aos gentios. Ele, Barnabé, sai na sua primeira viagem missionária, por onde passam, nas cidades, nas aldeias, nos vilarejos, aonde eles passam, que as pessoas lhe davam ouvidos e paravam para ouvir a palavra do Senhor, e o Senhor ministrava em seus corações. Ele sempre lançava o fundamento da igreja naquele lugar. Saía dali, deixando a igreja estruturada, e iam para a próxima cidade. E por causa das perseguições, por causa dos problemas que eles enfrentavam, mas estavam fazendo a obra, estavam fazendo a vontade do Senhor. Chega ao ponto de, anos depois, eles terem que vir até os apóstolos e aos anciões da igreja, comunicar-lhes com grandes coisas estavam sendo feitas por Deus através da vida deles aos gentios. Porque os judeus que se converteram ao cristianismo queriam que os gentios se circuncidassem. E aí começou a haver contenda, porque a pregação e a salvação era pela fé, pela palavra, e eles trouxeram essa divergência que estava havendo no meio da igreja para que houvesse uma solução. E ali o Espírito Santo, usando a vida do apóstolo Pedro, a vida do
apóstolo Tiago, irmão do Senhor, envia uma carta para as igrejas gentílicas de que a circuncisão era uma perturbação de alma daqueles que queriam andar no caminho, mas não queriam deixar a velha vida e não queriam ser perseguidos por aqueles que não se converteram. E aí o acordo foi que eles não tocassem em carne sufocada, no sangue, nas comidas sacrificadas aos ídolos, não andassem em fornicação, e se eles fizessem isso, bem, eles iriam. E essa carta foi enviada. No que eles estão indo com essa carta para anunciar essa decisão do conselho da igreja aos irmãos, eles encontram com Timóteo. Paulo, um homem visionário, olha para Timóteo, vê o seu potencial, vê a sua capacidade, sabe, através da boca daqueles que deram testemunho a seu respeito, que ele era um jovem que andava no caminho do Senhor, buscava a presença do Senhor, mas tinha pai grego. Então ele pega a Timóteo para estar com ele, com Silas, e circuncida. Quando eu li a primeira vez essa passagem, eu falava, mas ele foi contra aquilo que ele buscou? Ele foi contra aquilo que ele defendeu? E nesse estudo de hoje, o Senhor trouxe ao meu coração o entendimento de que, olha, ele estava levando a carta para ser lida. Então o processo era de construção dessa nova ideia. E ele precisava de Timóteo apto para fazer a obra missionária. E o fato dele ser filho de pai grego era um impedimento para que muitos lhe dessem ouvido. Então ele impõe isso a Timóteo para que todo impedimento para a palavra de Deus ser apregoada através da vida de Timóteo e também as lutas, né, as perseguições para aplacar um pouco, foi tirada quando Timóteo se permitiu circuncidar. Paulo não estava indo contra o que ele buscou. É porque o processo ainda estava sendo de implementação, de implantação. E ele precisava de Timóteo naquele momento. E quem deu o testemunho a respeito de Timóteo foram os próprios irmãos. Que ele era um bom moço, que ele era uma pessoa íntegra, mas filha de uma judia com pai grego. E isso trazia um travamento para que Timóteo pudesse estar apto a estar fazendo essa viagem missionária. E Paulo, nesse momento, ele pede isso para ele. E eles vão, depois de tudo pronto, depois de feita a circuncisão em Timóteo, eles agora se levantam para fazer aquilo que está nos seus corações. Porém, o Espírito Santo de Deus não lhes permitiu ir em alguns lugares. Na Ásia, e quando eles estavam ali sem saber para onde ir, aonde começar ou aonde recomeçar, Deus dá uma visão para o apóstolo Paulo, para que ele vá para Macedônia. Aparece diante dele um homem vestido com características macedônicas, suas palavras e sotaque macedônio, e ele falava com Paulo, vem, passa aqui na Macedônia e ajuda-nos. Isso deu a ele o entendimento de que a direção que Deus estava lhe dando era essa. E eles vão. Como eu li no início dessa mensagem, quando eles tomam o posicionamento da direção de que Deus lhes dá, eles têm a confirmação porque durante o processo da caminhada para chegar aonde Deus estava enviando, a confirmação que eles teve é que o caminho da Macedônia até Filipos foi direto, foi reto. Isso para eles foi uma afirmação, uma confirmação de que Deus estava nesse negócio. Porém, quando eles chegam lá, o resultado aparente não é esse. Porque quem para ouvir são as mulheres. Quem para dar ouvidos às orações e à pregação do apóstolo são mulheres. E se você bem lembrar, como o Espírito Santo me trouxe à memória, quando o Senhor estava pregando o evangelho da salvação e que juntou multidões, quando no repartir dos pães, quando foram contados aqueles que estavam em volta do Senhor, os 4.000, os 5.000,
as mulheres e as crianças não foram contadas, porque elas não eram contabilizadas. Quando Lucas vem declarando aqui, em Atos dos Apóstolos, que só as mulheres pararam para ouvir e uma mulher se converteu e por conta dela sua casa, que é Lídia, a vendedora de púrpura, não é sucesso. Aos olhos humanos daquela época, por causa da maneira de ser, da maneira de pensar, era derrota. Só que eles não desistiram. E como eles não desistiram, eles permaneceram, eles venceram a resistência de deixar para lá. Aparece uma jovem endemoniada. E essa jovem, durante muito tempo, ela caminhava atrás deles, falando com uma verdade pela boca de um demônio, dizendo: esses homens a quem vocês seguem são filhos do Deus Altíssimo. Não era mentira, mas quem estava declarando era o próprio demônio para trazer perturbação e para continuar usando ela naquilo que ele havia escravizado. E ali, durante muito tempo, a palavra diz que ela esteve atrás deles fazendo isso, até chegar um momento que Paulo não se conteve, ele perturbado em sua alma de ver e ouvir essas palavras, ele repreende o demônio, o espírito imundo, e o expulsa. Só que a moça era escrava. Só que a moça tinha pessoas que viviam do lucro, daquilo que Satanás usava a sua vida. E aquelas pessoas ficaram contrariadas, porque o lucro que ela dava foi perdido através da libertação que ela experimentou. Muitas das vezes, quando nós estamos passando pelo processo de libertação, pessoas que deveriam nos apoiar, que deveriam estar conosco, vão ficar irritadas, vão ficar contrariadas, vão dizer palavras que até machucam, porque o inimigo ele não quer perder. E ele vai usar para nos atacar quem nos fere, quem está próximo, quem está do lado, quem pode, com uma palavra, nos entristecer. Por isso nós temos que lembrar que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra toda potestade, todo espírito maligno. E que nós devemos continuar firmes no propósito do Senhor. Embora os nossos olhos não estejam vendo o sucesso, embora nós não estejamos entendendo o processo, nós temos que confiar em Deus plenamente e permanecer firmes no propósito a qual Deus nos chamou, fazendo a sua vontade, servindo o seu propósito, andando nos seus caminhos, buscando o seu princípio, a sua vontade, a sua verdade. Porque muitas das vezes o propósito, o projeto de Deus é para a geração futura. E nós não vamos ver o resultado. Nós vamos começar um processo que vai ter resultado, às vezes até quando nós não estivermos mais aqui. Por isso nós temos que estar firmados naquilo para o qual o Senhor nos chamou, conscientes e preparados para enfrentar nossas batalhas diárias e saber que tudo está no controle de Deus. A obra é dele, a glória é dele, a honra é dele. O que nós vemos como derrota, lá na frente vai ser vitória. O que nós vemos como, olha, não está fluindo, não está acontecendo, nós não sabemos. Deus está preparando o terreno, Deus está preparando a estrutura, Deus está preparando as pessoas. O tempo do Senhor não é o nosso. E Deus sabe o que faz. Se você voltar no princípio do livro de Atos, você vai ver que quem trazia a igreja, aqueles que iam se convertendo, era o próprio Senhor. Deus prepara os corações para receber a palavra. O Senhor prepara as vidas que vão ser transformadas. Então confie no Senhor, continue fazendo aquilo que Deus colocou em tuas mãos para que sejam feitas. Continue proclamando, continue orando, continue buscando, intercedendo e crendo que no tempo determinado o Senhor se levantará ao seu favor e vai fazer abundantemente mais, muito mais do que você tem pedido e pensado. Confie na promessa, confie na palavra. Deus quer mudar a tua história, mudar a tua vida, transformar a sua família, mas você precisa perseverar além do que você pode perceber, enxergar e entender. O Senhor tem promessas na sua casa, na sua vida, na sua história. Permaneça na presença dele, ainda que tudo diz que não está dando certo, que não deu certo, que não está acontecendo. Creia que Deus é galardoador dos que o amam e dos que o buscam. Que essa palavra seja a resposta de Deus ao teu coração e que o Senhor possa fazer abundantemente, muito mais na tua vida para a glória e honra do nome dele. Amém? Deus é fiel e o Senhor é bom. Fica na graça, fica na paz, tenha um dia cheio
da vitória, das bênçãos do Senhor.